Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Copa Libertadores da América já tem seus 4 semifinalistas. Boca Juniors, Palmeiras, Internacional e Fluminense. Fluminense foi o último a classificar e classificou hoje, batendo o Olímpia por 3-1 no Paraguai. O que eu já tinha avisado naquele jogo que o Olímpia eliminou o Flamengo, o Fluminense iria atropelar o Olímpia. E dito e feito, o Fluminense está em busca do seu primeiro título da Copa Libertadores e pode decidir no Maracanã. Os outros 3 times já é conhecido, campeões. Internacional tem 2 títulos, Palmeiras tem 3 e o Boca tem 6 títulos. O Boca busca o seu 7º título para igualar o Independiente, o maior campeão da Copa Libertadores da América. O Palmeiras busca o tetra, seria o primeiro clube brasileiro a chegar a 4 títulos. E o Internacional busca o tricampeonato para se igualar ao seu arquirrival Grêmio, Flamengo, Santos, Palmeiras e São Paulo. Bom, bora lá falar rapidamente dos jogos que ocorreram, que deu a classificação a esses 4 clubes, depois falar um pouquinho desses prováveis confrontos, os confrontos definidos e prováveis finalistas, né? Bom, o Palmeiras não teve nenhum tipo de problema para passar pelo Deportivo Pereira, venceu fora de casa por 4-0. Ontem, com o time reserva, empatou em 0-0, um time misto, né? Empatou 0-0. Até frustrou um pouco os torcedores que foi ao Allianz Parque, mas o time não precisava de dosar muito. Era só administrar aquela coisa toda de fazer aquele jogo protocolar, né? Fazer o tempo passar para ninguém se machucar, porque ainda tem um Brasileirão, que já estava classificado. Ganhar de 4-0 fora de casa é mera formalidade, jogo de volta. Já o Boca Juniors, adversário do Palmeiras, passou um aperto danado contra o Racing. No primeiro jogo, na La Bombonera, né, empate 0-0, o Boca Juniors foi até melhor. Ontem, o Racing foi melhor que o Boca, né? Se pegando um jogo que um foi melhor, o outro foi melhor no outro, mas só que o Boca Juniors foi levemente melhor e passou nos pênaltis. Boca Juniors, esse que também passou nos pênaltis nas oitavas de finais, não tem um time muito forte, mas pode melhorar. Tem um time de jogadores importantes, tem o Cavani que está chegando agora, ainda não fez um bom jogo, ainda não se entrosou com a galera. Pode ser que se entrose, mas no confronto contra o Palmeiras, eu acho o Palmeiras muito favorito, né? Mas daqui a pouco vamos falar desses 2 jogos. O outro confronto é entre Inter e Fluminense. O Internacional também não teve nenhuma dificuldade para passar pelo Bolívar. Ganhou fora de casa com o gol do Ener Valencia, 1-0. E na terça-feira venceu em casa com 2 gols do Ener Valencia, 2-0 no Bolívar. Se classificou para ir em busca do tricampeonato. Não teve muitas dificuldades para passar pela equipe do Bolívar Internacional, que no Brasileirão vai mal, mas na Copa Libertadores da América vai bem e muito bem. O outro confronto foi o que acabou hoje, agora há pouquinho, Fluminense e Olímpia, Olímpia e Fluminense no Paraguai. O jogo no Maracanã, 2-0, hoje no Paraguai. Um jogo muito tranquilo para o Fluminense, que fez valer seu melhor futebol, melhores jogadores, não correu risco algum, fez 3-1, fez 1-0, depois fez 1-0, tinha 3 no agregado, o time do Olímpia começou a descer o sarrafo, o juiz muito, mas muito complacente com as pancadarias. O Olímpia acabou achando um gol no segundo tempo, fez um golzinho, no segundo tempo, não, no primeiro tempo, fez um golzinho, né? No finalzinho do primeiro tempo, fez o seu golzinho. Tentou fazer uma reação no segundo tempo, mas não passou disso. Ele até tentou fazer o mesmo jogo contra o Flamengo, né? Bola aérea, mas o Fábio é um excelente goleiro, não deixou nenhuma bola passar. E o Fluminense, no seu jogo, já estava vencendo por 3-1 no agregado, foi aplicando vários contra-ataques rápidos, foi chegando aos gols, fez o segundo com o Kennedy, que havia feito o primeiro, o Cano, quer dizer, o Kennedy fez o primeiro, o Cano fez o segundo, no rebote, na jogadaça do Kennedy, e depois o Cano fez mais uma linda jogada dele próprio, 3-1, que é o artilheiro da Libertadores com 9 gols. Provavelmente se o Fluminense for o campeão, ele será o rei da América, mas ainda tem muito jogo pela frente. E agora teremos Inter e Fluminense, Fluminense e Inter, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo em Porto Alegre. Do outro lado, Palmeiras e Boca, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo em São Paulo. Bom, sendo bem justo, nenhum tipo de clubismo, eu acho que a final será entre Palmeiras e Internacional. Mas futebol, a gente só tem aquela ideia do que pode acontecer. Vendo os 4 times que jogam hoje, Fluminense, Inter, Boca e Palmeiras, o Boca não tem a mínima chance de passar pelo Palmeiras se o jogo fosse na semana que vem, nas 2 próximas semanas. Mesma coisa eu digo para Inter e Fluminense.
O Inter porque tem um time muito acertadinho, mas o Fluminense está crescendo, né? O Fluminense tem alguns jogos que o Fluminense faz muito mal fora de casa, não foi o caso de hoje. Isso que faz o Fluminense não ser o favorito, na minha opinião, porque o Internacional tá mal no Brasileirão, mas o Internacional na Libertadores tem jogado bem fora e dentro de casa. Mas será um jogo em que o Internacional tem um time muito bom, né? Alan Patrick, Ener Valencia. Tem um banco, tem o Luiz Adriano, que é um bom jogador no banco. Tem um goleiraço que era do Nacional, foi contratado, um pegador de pênalti, um goleiro muito bom, né? Aí você tem o Fluminense. O Fluminense tem o Kennedy, que não é titular, mas jogou muito bem. Você tem o Cano, que dispensa comentários. Você tem o Felipe Melo, que mesmo veterano, consegue controlar a bola ali no meio-campo, da saída entre o meio e a zaga, meio e ataque. Você tem um goleiro muito bom, que é o Fábio, que está com 40 e tantos anos, é um goleiro excelente. Né? Você tem o Ganso, que às vezes faz o jogo apagado, mas é sempre um gênio, né? Quando tá com a bola no pé, quando tá bem fisicamente. Será dois grandes jogos. Eu, obviamente, se fosse nas 2 semanas que vem, eu gostaria na final entre Palmeiras e Inter, mas ainda tem tempo, ainda tem parada da data FIFA. Muita coisa pode acontecer. O Palmeiras acabou de perder o Dudu, né? Um desfalque muito grande. Não sabemos o que pode acontecer até esses dois grandes jogos. Se o Palmeiras perde o Veiga por uma contusão, igual foi o caso do Dudu, o Boca aí já passa a igualar um pouco o jogo, mesmo o Palmeiras tendo um melhor time coletivamente. Mas você perde o Dudu e perde o Veiga, não sobra muita coisa assim de extraordinário. Você tem ali o Rony, que é muito esforçado. Você tem o Arthur, um jogador também bom, mas não é, parece que ainda não encaixou no Palmeiras. Você tem alguns jogadores aí, como o Zé Rafael, que joga muita bola, um goleiro muito bom, uma zaga muito boa, mas sem o Rafael Veiga e sem o Dudu, passa aperto. Mas do outro lado, o Boca pode ser que o Cavani volte não, pegue ritmo e principalmente se entrose com seus companheiros e faça um bom jogo. Então é muita teoria, né? A gente acha que o Palmeiras é favorito, mas se acontece uma contusão ou o Boca se acerta, pode ser um jogo mais equilibrado. No momento, o Palmeiras é o favorito. Do outro lado, você tem o Fluminense, como eu disse, e o Internacional. São times que até se equivalem, mas o Inter, até por ter mais experiência nesse tipo de competição, o Fluminense nunca venceu, o Inter já venceu 2 e também já foi vice, leva uma vantagem, mas muita coisa pode acontecer. Assim como o Fluminense pode perder jogador por lesão, o Inter também. E sem contar que o Diniz é um excelente treinador e vai ter tempo para estudar o time do Internacional até a grande decisão. E do outro lado você tem o Cudê também, que é um excelente treinador, está no Internacional, mas eu acho o Diniz um pouco mais preparado para armar um time para jogar, para tentar destruir o outro. Apesar que o Diniz tem as suas teorias de posse de bola, né, aquela saidinha de bola lá, controle do jogo, mas é um jogo também peculiar. O Internacional é favorito, mas, como eu disse, muita coisa pode acontecer. Parabéns a todos os clubes. O futebol brasileiro continua dominando a América. Os últimos 4 títulos ficaram no Brasil, né? 2 com o Flamengo, 2 com o Palmeiras. E muito provavelmente esse de 2023 também ficará no Brasil. Eu acho pouco provável que o Boca, mesmo que aconteça um milagre passar pelo Palmeiras, vença Fluminense ou Inter no Maracanã. Se for o Fluminense, pior ainda, que o Fluminense vai ter maioria da torcida, assim como o Internacional também terá, mas é um time que já está acostumado a jogar no Maracanã, é mais ambientado, e um Boca e Fluminense, acho que o Fluminense seria favorito, assim como se o Inter também chegasse a final. Eu torço de coração, porque eu sou rubro-negro, para que dê uma final entre Inter e Boca. Não em Fluminense e Palmeiras, que seria demais. Um rival, um arquirrival eterno, que é o Fluminense, e um outro clube que compete com o Flamengo financeiramente e para ganhar esses títulos nos últimos anos, que é o Palmeiras. Para mim, não é um adversário assim que eu considere como rival, né? Um adversário do momento, mas rival é o Fluminense. Ambos os times são rivais, mas se for para ser o campeão, que seja o Boca ou o Inter. Se não for o Boca, que seja o Inter. Mas foda, né? É isso aí, um abraço, fique com Deus. Comentem o que vocês acharam desses 4 clubes, né, que chegaram, para mim, muito merecido, todos os times. Apesar que o Racing também merecia passar pelo Boca, mas tá bem entregue, o Boca tem uma camisa muito pesada. É isso aí, um abraço, fique com Deus, se inscreva no canal e tamo junto. Quem vai levar essa daqui, ó? Uma pena, né, Flamengo?